Muito bem-vindos ao programa Reconectar. Eu sou a professora Renata Balbino Munhoz e hoje trago um convidado especial, José Ricardo Grilo. Ele é poeta, escritor, empresário, fundador da Universo. E nós estamos aqui para falar de um tema que para muitos pode ter ficado esquecido ou adormecido, que é o lúdico, que é o brincar, né? Os jogos, as novas metodologias ativas de participação do aluno na educação do nosso século. E eu queria, então, dizer, José Ricardo Grilo, seja muito bem-vindo ao Mackenzie, e te fazer uma pergunta. Qual o segredo desse menino? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. O programa está sensacional, tenho acompanhado, convidados incríveis. O segredo do menino, eu vou começar com uma poesia do Leminski, que eu gosto muito. Eu não sei se sou um homem de dúvidas ou um menino de fé. Certezas a vida leva, só as dúvidas ficam de pé. Eu tenho buscado descobrir que segredos são esses, muitas ações, sempre com o foco na transformação do humano, do lúdico, como uma referência para nos conectar com aquilo que vem antes da cultura. O lúdico, ele não está adormecido, na verdade ele está mal utilizado, eu diria, porque tem uma potência muito grande. A cultura nasce através do lúdico. A nossa simbologia, né, nos estudos antropológicos, a gente vai vendo as pinturas rupestres e é a partir do lúdico que a linguagem vem. A arte vem antes da linguagem. Então, quando a gente fala disso, a ciência é uma derivação do lúdico. Ô Zé, e eu queria dizer para o pessoal aqui que está nos assistindo que essa pergunta, né, o segredo do menino, é uma pergunta proposital, porque o Zé Ricardo Grilo também é poeta. E ele também tem um livro que se chama O Segredo do Menino. É. Então, eu estou perguntando, pedi para ele se apresentar para vocês conhecerem o trabalho dele, que tem como base, né, a educação, mas o lúdico. E também para dizer que ele é um grande escritor, um poeta. Obrigado, bondade sua. E nisso tudo, Zé, eu queria te fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte: será que a gente está numa era das multitarefas? Por quê? Eu comecei te apresentando como empresário, fundador de uma empresa, né, que se chama Universo. Eu queria que você contasse também para eles um pouco desse nome. Mas você tem formação como educador físico, pedagogo, empresário, escritor. Então, será que essa multitarefas de hoje, né, isso beira o que é hobby? Ou será que profissionalmente nós podemos dizer que o novo profissional, ele realmente é um conhecedor de muitos afazeres, digamos assim? O Yuval Harari, quando ele esteve aqui no Brasil em novembro de 2019, ele foi por Roda Viva, da TV Cultura, e tem uma entrevista dele fantástica. E fizeram uma pergunta para ele como ele vê a educação do futuro. E ele faz uma provocação que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a gente não sabe o que conteúdo a gente precisa ensinar, mas eu tenho certeza das habilidades que a gente precisa ensinar. E uma delas é a flexibilidade cognitiva. E a flexibilidade cognitiva, quem leu o Sapiens, já fica uma dica aqui, né? O Sapiens é um dos 3 livros do Harari, que é um professor israelense de história, mas que flerta com a futurologia. Então ele olha para a história e faz uma projeção do futuro. Ele diz que flexibilidade cognitiva é fundamental para a carreira, porque a gente vive num mundo frágil, ansioso, um mundo que cada vez mais muda rapidamente. Então, por conta de tudo isso, a gente precisa trazer para os nossos alunos a flexibilidade cognitiva, que é desaprender muito rápido e aprender novamente muito rápido. Fato que eu acho que a educação está um pouco desconexa desse propósito, porque ainda em muitos lugares a educação é conteudista e está muito focada naquilo que precisa ser aprendido. Será que a gente sabe realmente o que precisa ensinar? Então eu volto com isso. Só que o Harari fala isso e diz que a gente teria até 2030 para se adaptar ao novo. Só que isso ele fala em 2019, em novembro, e vem a pandemia. E aí essa aceleração da flexibilidade cognitiva, ela se torna fundamental para o mundo que a gente começa a viver. Exato. Então, diante desse cenário, eu acho que o lúdico é um ambiente seguro, onde a gente tem a oportunidade de experimentar através do erro. Né? Então, esse é um processo que é fundamental nas organizações, nas empresas que a gente vem trabalhando, porque dentro
do aspecto profissional, cada vez mais a gente precisa aprender a fazer outras coisas. Aquela carreira que os nossos pais tiveram aí de 50 anos fazendo a mesma coisa, isso não existe mais. Ô Zé, e falando em pandemia, a pandemia ela intensificou muitos movimentos, né? Foi assim na moda, na educação. Eu acho que essa ideia de multitarefas também, né? A pandemia intensificou. E eu acho que o lúdico salvou muito a gente na pandemia. Uhum. Então, será que esse movimento de trazer o lúdico para a educação, de falarmos um pouco mais sobre isso, ele veio em razão da pandemia? É um momento favorável a isso? Eu não sei se ele vem em razão da pandemia, mas ele se intensifica na pandemia. Isso a gente pode falar com toda certeza que ele se intensificou na pandemia. Os jogos, a música, o que aconteceu de lives, né, de musicais. Muitas. E foi fundamental para a saúde emocional das pessoas poder estar conectado com o lazer dentro das suas próprias casas, que era algo que estava acontecendo. Você falou do livro O Segredo do Menino. O Segredo do Menino, eu escrevi antes da pandemia. Ele é um livro que foi inspirado em um trabalho que a Nestlé na Suíça me pediu para fazer com a liderança, onde a intenção sobre o investimento era ampliar o número de líderes mulheres dentro da Nestlé, e isso aconteceu em 2015. Agora, em 2021, a Nestlé tem a sua primeira fábrica 50%, que é a Dolce Gusto, né? E isso é uma tarefa que vai sendo transformada. E a partir daí eu fiquei pensando, onde moram as nossas preferências inconscientes? Onde a gente acha que homens e mulheres têm suas diferenças, é claro, mas que não podem estar em relação de liderança. E isso é muito legal de ver acontecer quando a gente tem uma gigante, um player gigante do mercado mundial, falando a gente precisa repensar os nossos valores. E a partir daí eu fiquei pensando como é que a gente começa isso. E, claro, o meu espaço é o lúdico. Falei, quanto mais cedo a gente entender que as nossas diferenças podem nos aproximar, é por isso que o Segredo do Menino acontece. Ele vem por conta dessa história e juntando com o que você falou, o Segredo do Menino ele é uma mudança significativa nesse processo para mim. Porque eu criei um jogo também durante a pandemia, porque ele viria encartado na segunda edição do livro. Então, claro, né, além de escrever, eu gosto de criar jogos, então ele viria o jogo do Segredo do Menino junto. Mas na pandemia eu percebi que muitos amigos que têm filhos pequenos precisavam ter alguma coisa para fazer com as crianças. Sim, as crianças dentro de casa. Aí eu falei com a editora e disponibilizei o jogo de graça para baixar. E foi muito interessante que muita gente começou a baixar, até que chegou no Instituto Neymar Júnior. Aí o Instituto Neymar Júnior foi e postou. E aí a gente teve um download de mais de 2.500 exemplares do jogo para as crianças jogarem, porque é um print and play, então você pode baixar, jogar, é muito interessante. E aí, vou respondendo a tua pergunta, sem dúvida, o lúdico foi um processo de reconexão com a gente mesmo. Esse programa, né, eu não sei se eu já falei aqui, mas o nome dele, Reconectar, ele não é só em razão do meu nome, não é só em razão das conexões que nós fazemos, queremos fazer aqui de temas, de pessoas, né, uma conexão com esse mundo atual, mas também porque esse prefixo re, ele em muitas línguas intensifica o que vem em seguida, né? Então, o Reconectar é para trazer realmente algo mais intenso, uma discussão mais intensa sobre alguns temas. E eu queria, então, que você entrasse mesmo no que você faz no universo e contasse um pouco para a gente essas metodologias que você desenvolve através dos jogos, como elas ajudam as pessoas a fazer escolhas na vida. Porque eu acho que esse momento da pós-pandemia foi um momento que provocou no mundo muita gente querendo mudar de emprego, pessoas repensando sua vida. E eu acho que tem ajudado muito essas pessoas a fazerem melhores escolhas, inclusive profissionalmente. Você tem experiência disso, Zé? A Universo está há 20 anos no mercado. E há 20 anos a gente veio trabalhando com a metodologia que eu sistematizei, inclusive num lato sensu, né, em educação lúdica, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. A gente ficou aí 10 anos formando especialistas em educação lúdica, porque a gente acredita que a educação lúdica ela é um espaço para uma transformação além do conteúdo, mas sim uma transformação de comportamento. É isso que a gente leva para dentro das empresas. Tem o que eu chamo da teoria do ver.
E aí é interessante olhar Tá. para isso, né? Porque como poeta, a linguagem está sempre presente na minha vida. Então, é teoria do ver por conta das 3 primeiras iniciais. O V é de vivência. A vivência, ela é a expressão lúdica que a gente escolhe. E a expressão lúdica, porque pode ser a música, pode ser o jogo, pode ser o teatro, o cinema. Tá. Então, diante desse cenário, a gente vai escolher uma expressão lúdica que se adeque ao público que a gente vai trabalhar, Tá. ao assunto que a gente quer abordar. Mas isso só não basta, porque senão a gente fica só num processo da vivência em si. O segundo ponto, o segundo elemento é o E, que é da experiência. E a experiência ela é única, indivisível. Jorge La Roça Bom Dia diz que nenhum de nós tem a mesma experiência sobre Sim. nenhum assunto. E ele é um especialista espanhol que vem falando sobre a pedagogia, e ele fala da pedagogia da experiência. Mas a experiência, no nosso caso, é a partir da vivência escolhida, da expressão lúdica, como ela impactou a Renata, como ela impactou o Zé Tá. e as outras pessoas que estão ali. Então a gente abre voz para que as pessoas tragam a sua experiência sobre a expressão lúdica que elas acabaram de participar. E por fim é a reflexão. E aí é o R. Então a gente forma o ver aqui. Sim. A reflexão, ela é o conteúdo que eu preparei no início. E que muitas vezes, quem escolhe trabalhar com Nem o lúdico, sabe. escolhe trabalhar com o imprevisível. E pode ser que essa conversa mude de assunto. Então, o que eu costumo dizer é que não é o lúdico que faz a transformação, mas é o educador lúdico. Porque se você não passa Certo. por esses 3 pontos, a gente corre o risco de condicionar as pessoas àquilo que a gente quer. E talvez o educador, nesse momento da reflexão, perceba que aquela atividade levou para uma outra conversa e que aquela conversa era mais importante naquele momento para aquele Sim. grupo. Eu acho interessante a gente falar isso porque a educação lúdica não é só para a educação de crianças, de adolescentes. Então, você tocou num ponto que da pós-graduação, né, que vocês têm. E também eu queria falar que o Zé esteve presente na nossa Semana Jurídica na Faculdade de Direito, Foi um prazer. com os alunos de primeiros semestres, segundos, enfim, para alunos da Faculdade de Direito. Foi uma experiência muito interessante, porque é uma experiência de alunos de faculdade de Direito, que a gente pensa, não, direito é algo muito sério, o direito não pode ter uma metodologia que envolva jogos, lúdico, e não foi o que nós assistimos ali, né? Então, os alunos colaborando um com o outro, para chegar, então, a esse resultado, né, que foi seu jogo, o mistério, foi muito bacana. Então, é importante para a gente também frisar que essas novas metodologias estão presentes no ensino também do direito e na pós-graduação e nas graduações. E isso me lembrou, conversando do seu livro, lembrou um livro que nós escrevemos com o grupo de estudo, que eu tenho há muitos anos aqui na faculdade, que começou discutindo questões de contratos e virou depois um grupo de estudos de Fashion Law, que é a pós-graduação que nós temos aqui no Mackenzie. Os alunos têm muito interesse nesse tema. Mas era um livro infantil. E eu sugeri que os alunos do grupo de estudo fizessem um artigo jurídico com base naquele livro infantil. E, de início, os alunos acharam estranho, né? Era um livrinho que se chama Feliz por Obrigação. Eu recomendo para todo mundo que quiser ler. Mas o que ele tem de interessante, né? Era a história de um rei que estava sempre feliz. Então, ele tinha um sorriso, assim, muito aberto. E o reino dele, ele decreta que todo mundo tem que ser feliz por obrigação. Então, decreto do reino, você não pode ficar triste. Então, as pessoas viviam felizes sempre. Sempre, sempre, sempre. E um dia, um menininho, o cachorro dele morre. E aí o menino fica triste, começa a chorar. E aí ele é levado para o rei, dizendo, não, você não pode chorar, que você não pode ficar triste. Ele é levado até o rei. E aí, conversando com o rei, ele conta a história de que ele está chorando porque ele perdeu o cachorrinho dele, que era, né, tudo na vida dele. E ele começa a descobrir que aquele sorriso do rei era um sorriso de uma máscara. O rei usava uma máscara, porque ele queria esconder a tristeza dele. E conversando com o menino descobre que a tristeza dele era porque ele também perdeu um cachorrinho. E aí a história se desenvolve nessa relação dos dois, até que o rei, então, esse decreto deixa de existir, né? E aí as pessoas poderiam manifestar, né, a tristeza e seus sentimentos livremente, né? Poderiam chorar à vontade e manifestar. E por que eu estou falando tudo isso, né?
esse livro ajudou os alunos a entenderem o conceito de obrigação. Então, foi muito importante no direito. Mas esse momento da pandemia, esse momento que o lúdico vem, foi também para lidar muito com tristeza. Né? E a gente tem vivenciado isso. Pode ser que alguém deixe o seu trabalho porque não está feliz, ou, né, porque vai buscar uma outra atividade, buscando uma realização maior. Então, você acha que esse processo todo do lúdico na educação e para a pessoa ajuda nesse sentido? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. O lúdico, ela é uma expressão da alma humana. Eu acho que isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente olha para o lúdico, e ele está durante muito tempo no universo infantil, mas isso é muito recente, porque a criança só é reconhecida dentro da cultura e da sociedade no século XVIII. Que são as primeiras, porque antes eram adultos miniaturas. A gente não ligava para a cultura da infância. A cultura da infância vai vindo depois. Então é interessante olhar para isso. O lúdico não está associado à criança, o lúdico está associado ao humano. Então, diante desse cenário, a criança ainda está vivendo mais as suas experiências sem toda a bagagem moral que a cultura nos impõe. Então, diante de uma estrutura onde o lúdico nos permite falar das nossas mazelas da alma, o que é o fado, o que é a poesia de Edgar Allan Poe, por exemplo, quando a gente está falando, né, dessa estrutura de olhar para a alma que chora, e se não se expressa diante desse cenário, onde mora tudo isso? Onde vai? Então, claro que as emoções mais profundas, elas têm espaço dentro do lúdico, para que a gente possa conversar com aquilo que nos aflige, tanto para o sorriso, tanto para a dor. E eu fico pensando também, o que conquista esse público mais jovem, né? Então, a gente, quando começa a estudar, percebe por que esses games, né, e esses jogos conquistam tanto um determinado público, determinada geração. Essa geração se envolve muito. E o próprio jogo, ele traz muitos desafios, né? Sim. Então, são etapas, são desafios, são recompensas, fidelização. Então, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está ouvindo falar muito da gamificação. Nós tivemos uma convidada aqui sobre metaverso, e ela falou da gamificação no metaverso, como as marcas, então, têm pensado nisso, inclusive marcas de moda, e a gente tem visto isso na prática. Então, será que essa gamificação a gente pode aplicar na educação? Então, por exemplo, falamos em semana jurídica, muitas oficinas e o que a gente chamava na nossa época de gincanas, né? São jogos que são trazidos ali, muitas competições. Hoje, o Mackenzie, e com muito orgulho eu digo isso, ganhou já inúmeras competições em diversos setores e os alunos se envolvem muito. Então, será que essa gamificação, essa competição, isso ajuda na educação profissional daquela pessoa? É preciso... É uma pergunta bem interessante. É preciso separar gamificação de educação lúdica. São duas coisas diferentes. A gamificação é uma expressão da ludicidade. Porque na gamificação, ela não tem a intenção da reflexão. Ela não passa pelo pilar da teoria do ver. Não necessariamente. Você não vai olhar para qual é a sua experiência quando você está jogando. Você vai jogar e pronto. Então, a partir do jogo, então você só tem a vivência. Na gamificação, você só tem a vivência. Você não tem uma interferência de um educador, porque aí você vai ter educação lúdica, e você nem tem a oportunidade de ouvir a experiência daquela pessoa. Porque geralmente o que ela está fazendo é, dentro de um estado de flow, jogando, os feedbacks são instantâneos pelo jogo. E você nem para pensar. Não para pensar. Então, quando a gente olha para a educação, a gente precisa ter esse olhar mais crítico. A gamificação, ela pode ser uma estratégia, mas se você não utiliza, assim como a música. Eu vou usar música na sala de aula. Aí eu boto uma música que não tem nada a ver. Sim. Mas tem música na minha sala, então... qual é a criticidade? Por que você está colocando aquilo? Quando é que você vai ter uma oportunidade de dimensionar o aprendizado dos teus alunos naquele processo? Então, isso é bem importante. Se você não tem essas etapas da experiência e da reflexão, falta educação dentro do processo. E a gamificação, ela é bacana, mas ela vai trazer comportamentos aprendidos sem uma visão crítica.
Sem uma visão crítica, eu acho que aí a gente não está formando ninguém dentro do processo, só está repetindo padrões. Ah, Zé, mas, poxa, alguém que joga durante muito tempo não vai conseguir uma habilidade? Vai, sem dúvida nenhuma. Alguém que joga durante muito tempo vai ter uma visão estratégica melhor? Eu não tenho dúvida, porque vai começar a olhar possibilidades de resolver o problema, que vai cada vez ficando mais desafiador. Exato, exatamente. E quem joga vai ganhando aquele sentimento do agon, né, do grego, que é o contra, que também vem da agonia, que é como é que eu vou passar aquilo? Aquilo também pode ser uma motivação de continuar fazendo. Sim. Você fala, a criança não estuda, ela não lê, ela não quer ler. Mas se botar ela para jogar, ela joga o dia inteiro. Porque ela está recebendo feedback em tempo real, e isso é uma coisa interessante. Você não é bom o suficiente para passar de fase, você morreu, ponto. Está vivendo num ambiente de imersão, onde ela está vivendo a fantasia dentro desse processo. Então, elementos da gamificação podem ser usados na educação, certo. Mas não é a gamificação que vai fazer a mudança. Exato. Então, quer dizer, seria parte dessa educação lúdica. É interessante olhar para isso nesse momento, mas não é algo consciente, né? Não. Então, ela vai desenvolver talvez algumas habilidades, mas ela nem tem consciência disso. Por isso que o professor é fundamental. O facilitador é sempre fundamental no processo de educação para mim. Tá. Ô Zé, falando um pouco da moda, a moda, ela entrou na pandemia, primeiro porque teve uma queda inicial, em março de 2020, de mais de 90%. Então, precisa se reinventar. Então, entrou para os games, começou a pensar no metaverso, para tentar virar o jogo aí. E foi de uma forma muito intensa que a moda fez isso e se recuperou, inclusive o mercado de luxo. Então, a moda, como ela é a expressão do que nós somos, a moda ela é muito dinâmica, né? A moda entrou para os jogos, ela causa um encantamento em todos e ela está presente em todas as sociedades e no mundo inteiro. Então, a gente até fala, eu tenho uma costureira até numa zona rural, que seja, e eu tenho nos grandes centros, os grandes desfiles, as grandes marcas, então ela está presente na nossa vida, né? Isso é um fato. E nós aqui no Mackenzie temos a pós-graduação e temos um grupo de estudo que estuda direito e moda, que é o chamado Fashion Law. É um tema novo, é uma área nova que vem se desenvolvendo há pouco tempo. Que legal. E a gente fica pensando, será que abordar esses novos temas, sobre esse enfoque que nós estamos conversando hoje, né, já que a moda tem muita afinidade com os jogos, com esse universo, e falei o universo, depois você conta o nome. Não seria interessante a gente aplicar nesse estudo específico agora do Fashion Law essa metodologia? E eu sei que você desenvolve alguns jogos, não utiliza apenas aqueles, né, jogos para sua atividade. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do que você já fez. E eu vou te dar um exemplo, né? A gente, na indústria da moda, e ao estudar a moda, a gente estuda muito a cadeia criativa. E levantamos alguns temas como os direitos humanos, né? A preservação de direitos humanos ela é muito importante para que não gere uma apropriação cultural. Então, nós vamos falar de questões indígenas, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que isso não gere um tipo de distorção ou uma discriminação, mas a gente precisa falar desse tema, a gente precisa observar essas questões na moda para a preservação de direitos. E eu sei que você tem uma certa experiência nisso. Você poderia contar para a gente, né, se você tem algum jogo, alguma experiência nessa área? É bem bacana falar disso, né? Eu tenho visto muito nesse universo do esporte, e cada vez mais os grandes players do esporte investem muito na imagem dos atletas e o quanto isso impacta também, Sim, positivamente ou negativamente. A gente viu a Adidas e a Nike encerrarem contratos com atletas famosos por conta do seu posicionamento em relações às mídias sociais e o quanto isso impacta. Mas em relação ao processo que você falou da criação, do espaço criativo e de olhar para esse cuidado sobre o respeito à individualidade dos povos primitivos, é uma das coisas que a gente vem fazendo. O Dumaran é um jogo que foi criado há 10 anos atrás. Vocês que criaram? Eu, junto com o Jean Pasteur, um francês que vive aqui no Brasil, um parceirão meu, a gente foi olhar para o universo da Terra dos Mil Povos, e isso é baseado em um
cacique que a gente tem, que chama Cacá Oerá Jacupé. Ele tem um livro chamado A Terra dos Mil Povos, que eu recomendo para todo mundo. Ele diz pra gente, não existe uma única cultura indígena. Olha que interessante. A gente tinha mais de 1000 etnias. Claro que isso hoje está reduzido. A gente não tem 30 etnias vivas hoje, por conta de tudo que a gente fez, daquilo que a gente dizimou. E o nosso querido amigo em comum, professor Flávio Leão, é um expert nisso, né? Até mandar uma saudação para ele, um abraço. E aí a gente fez o Dumarã. O Dumarã foi criado todo baseado na cultura indígena. E quando a gente fala de cultura indígena, a gente está falando de alguns povos. Para fazer isso, a gente entrou em contato com uma empresa aqui de São Paulo, que é a Moa Canoa, que ela é certificada pela FUNAI, que ela tem uma relação direta com os índios. Então, tudo que é comprado, e o jogo, ele só tem uma parte de plástico, que é o tabuleiro, que é um tabuleiro de 2x2, que é gigantesco, para as pessoas jogarem. Jogam até 36 pessoas. É isso que eu ia te perguntar. Quantos podem jogar? Até 36 pessoas e dura um dia inteiro. Mas como é possível um jogo durar o dia inteiro? Sim. Dura o dia inteiro, porque o que a gente diz é que é uma plataforma de diálogo. Então a gente vai parando o jogo a partir da tomada de decisão que eles têm. Então são 6 tribos que jogam entre si gerindo recursos. E todas as peças são peças feitas pelo artesanato indígena. O jogo é bonito, é muito bonito esteticamente falando, porque a gente teve uma consultoria, então a gente foi olhar. Quando a gente vai fazer, tem que ter respeito por onde a gente está entrando. E conta pra gente um pouco, então, como nasceu a Universo, né, para que o pessoal possa conhecer melhor, né, esse seu trabalho e também para que a gente possa pensar nessas relações com esses novos campos, essas novas áreas, como esse jogo faz a gente refletir. Porque eu acho que nessa reflexão aí, ela pode ser muito útil para a nossa área. Então, nós tivemos também uma discussão sobre sustentabilidade na Semana Jurídica, e aí a gente vê como os alunos eles vão, né, se inteirando nesse tema e vão buscando através do lúdico. Nós fizemos uma oficina que os alunos confeccionavam etiquetas e eles foram desenhar, eles queriam desenhar, pintar a etiqueta, escrever, mas pensando no direito, né, e na sustentabilidade. Então, acho que ajuda muito para a gente no estudo do direito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, já caminhando mais para o final dessa conversa, da Universo. A Universo é uma empresa que promove valores e atitude para o futuro melhor. Essa é a nossa intenção. E a gente promove soluções em educação lúdica para dentro das empresas. Então, toda vez que a gente tem um problema de soft skills, de habilidade de relacionamento, as empresas vêm, nos procuram e a gente tem algumas soluções que a gente já aplicou, mas sempre levando em consideração a cultura da empresa, porque nenhuma empresa é igual a outra. Os valores, são né? universos diferentes, né? Exato. Usando isso. Então a gente precisa levar em consideração o quanto a gente conhece daquilo, qual é a escolha do jogo determinado que a gente vai fazer, ou a criação de algum, dependendo do que estiver acontecendo. Então o nosso foco é sempre ajudar as pessoas a desenvolverem, na verdade, ajudar as empresas a desenvolver o que elas têm de melhor, que são as pessoas, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% da empresa é pessoa. Se você não tiver pessoa, você não entende negócio. Então esse é o nosso negócio, é isso. Sim. E falando então em pessoas, né? Eu gostaria de já começar a me despedir, né, desse podcast, convidando o Zé para continuar aqui no Mackenzie, vir quantas vezes ele desejar. E até porque nós até podemos dizer, né, Zé, a gente está pensando em criar um jogo aí que a gente possa usar Com certeza. no curso de Fashion Law para desenvolver, para a gente começar a pensar e debater algumas questões que são importantes para a moda, para o direito, através do lúdico e dessas novas metodologias. Mas eu queria já terminar com um trechinho de um poema seu, que ele não falou desse livro, mas ele tem um livro de poemas sobre dragões e sonhos. E tem um trechinho que eu acho que tem muita relação com o nosso papo, que fala dos sonhos, né, da gente poder, muitas vezes, acho que através do lúdico, a gente pode identificar até os nossos sonhos e profissionalmente, né, seguir um caminho que nos traga mais felicidade, né, que é humano nessa relação, que fala o seguinte: sonhar alimenta, sustenta. Sem sonhos, eu não seria, desapareceria. Então, Zé, muito obrigada por ter vindo, por esse papo.
E se você quiser deixar algum recadinho para os alunos que estão nos ouvindo, para as pessoas aqui, foi um prazer enorme. O prazer é meu, obrigado pelo convite. É uma honra estar dentro desse programa de reconexão com as pessoas. Acho que isso é fundamental. E sonhem muitos, mas se preparem para enfrentar os dragões, que eles estão sempre ali à espreita. E quando eu digo enfrentar, não é matar, não, é só reconhecer e transformar. Continue transformando seus sonhos em realidade. Muito obrigada, Zé. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Até o próximo programa. E essa ideia dos dragões fica para um próximo, porque é muito bacana também. Muito obrigada.